Olá, boa noite, meus queridos. Chegamos a um momento importante da nossa jornada. O Seminário Oriximiná História e Cidadania tem a alegria de trazer Márcio Couto Henrique, o historiador, professor, doutor da UFPA, que ao longo de sua história por Oriximiná descobre, se relaciona com o personagem do padre Nicolino, um diarista, um indígena, padre, que funda a cidade. Em torno disso, todo um mito, em torno disso, muitas controvérsias, uma narrativa dos ditos vitoriosos, fatos relevantes que o professor Márcio Couto Henrique traz para o conhecimento coletivo e que vão enriquecer o nosso repertório e nos ajudar na construção de um novo discurso. Ele vai falar melhor para a gente sobre isso, mais inclusive porque traz para a visibilidade, traz à luz personagens da comunidade negra, personagens da comunidade indígena, ou seja, é importante a compreensão da ocupação desse território, enfim, todo o que faz sentido que a comunidade se reconheça da forma mais legítima possível, né? Eu quero lhe dar boa noite, professor Márcio Couto. Boa noite, Hamilton. Já está comigo a palavra? Está com o senhor. Muito bem. Boa noite, Hamilton. Boa noite, Cristiana, João Felipe. E boa noite para quem vai assistir depois também essa programação. Então, como o Hamilton falou, meu nome é Márcio Couto Henrique. Eu sou professor da Faculdade de História da UFPA e conheci essa figura histórica chamada José Nicolino de Souza quando estive em Oriximiná ministrando aulas, ministrando disciplinas para o curso de História que havia, então, em Oriximiná. E me chamou sempre muita atenção porque, quando foi no momento de orientar os TCCs, né, os trabalhos de conclusão de curso, a maioria dos TCCs, quase todos, começavam assim. Foi em 1877 que o padre José Nicolino, de terçado em punho, desbravou as terras que deram origem ao Oriximiná, onde ele fundou o povoado de Uruatapera. E eu comecei a me incomodar, no bom sentido, com esse mito fundador. Para mim ficou claro que era um mito fundador, que se repetia, se repetia, se repetia. E depois aumentou o meu interesse pelo José Nicolino quando eu descobri que ele era índio, né? Que ele era filho de uma índia. E com a minha pesquisa sobre história indígena, eu comecei, então, a fazer pesquisa sobre essa figura histórica que é o padre Nicolino. Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês, eu acho que isso é uma coisa importante. O que eu vou apresentar é tudo em cima de documentação histórica, né? Não é achismo, não é invencionice, mas aquilo que eu consegui registrar, capturar de indícios, de rastros da passagem histórica do José Nicolino por Oriximiná, enfim, pelo Pará, tá? Que é uma coisa que eu acho que precisa mudar na narrativa da história de Oriximiná, é que há uma mistura entre história e fantasia, história e invenção, né? Invenção no bom sentido, fantasia no bom sentido. Mas eu acho que a gente precisa valorizar também a pesquisa histórica para poder construir uma narrativa sobre a origem do lugar, sobre a história do lugar, que seja mais científica, digamos assim. Então, essa figura do primeiro slide é o padre José Nicolino. Essa é a única imagem que eu conheço dele, a única imagem que eu vi dele em Oriximiná. Essa imagem está na entrada da igreja matriz de Oriximiná. E a imagem é interessante porque ela cristaliza, né? Ela consolida a representação do padre José Nicolino, ou do José Nicolino como padre, né? Então, em grande parte dessa invenção do padre Nicolino como fundador de Oriximiná, como fundador de Uruatapera, é também uma forma de consolidar a narrativa oficial da Igreja, né? Da Igreja Católica, que é muito, muito forte nessa região até os dias de hoje. Então,
na base, na origem do município, está a ação de um padre, né, que é o padre José Nicolino, e essa imagem e o fato de que esse padre tem seus restos mortais enterrados hoje na porta, né, praticamente na porta de acesso da igreja, é bastante significativa nesse sentido. Então, vamos agora falar um pouco sobre a criação do mito fundador de Uruatapera, né, origem remota de Oriximiná. Então, esse documento que eu apresento para vocês agora é um documento de 1894. Vejam que o José Nicolino morreu em 1882. Né? Então, o Gonçalves Tocantins, que é quem escreveu esse documento, esteve em Uruatapera em 1890. Então, a gente está se reportando a coisas que ele viu 8 anos antes. Né? É alguém que passou por Uruatapera 8 anos após a morte do padre José Nicolino. O Gonçalves Tocantins viajou por essa região, ele refez o percurso do padre José Nicolino, e aí ele teve a sorte de conversar com os quilombolas, né, que foram guias, que foram remeiros das expedições do padre José Nicolino. Então, o que eu chamo a atenção aqui, e aí o Gonçalves Tocantins começa dizendo: em 28 de setembro de 1890, cheguei a Uruatapera, florescente povoação à margem esquerda do Trombetas, que poucos anos antes havia sido fundada pelo padre Nicolino. Daí ele diz: foi em dezembro de 1877 que, sendo ele então vigário de Óbidos, veio a este lugar e, de terçado em punho, começou a desbravar o terreno, ajudado de alguns homens que para esse fim havia convidado. Então, essa é a primeira narrativa que eu conheço, pelo menos na minha pesquisa, né? É o marco inaugural dessa narrativa que coloca o padre José Nicolino como fundador de Uruatapera, né? A origem de Oriximiná. E essa é a frase, né? José Nicolino, em dezembro de 77, de terçado em punho, que vai desbravar o terreno. Essa é a frase que passa a se repetir depois em todas as publicações que tratam da origem de Oriximiná. Né? Então, até onde eu enxergo na minha pesquisa, essa é a certidão de nascimento dessa narrativa do José Nicolino como o grande fundador, o grande desbravador de Uruatapera, que depois daria origem a Oriximiná. Então, tudo começa com ele. Né? Tanto que o parágrafo seguinte diz: depois, graças à benéfica influência que exercia sobre todos os seus paroquianos, vieram novos trabalhadores, lavradores e comerciantes que edificaram excelentes prédios, uma pequena ermida sobre o cume de um outeiro à margem do rio, e elevaram a nova povoação ao grau de prosperidade em que atualmente se acha. Então, a palavra aí, depois, a expressão depois, é muito significativa também dessa intenção clara de reforçar a figura do José Nicolino como o grande demiurgo, né? O mito fundador do lugar. Então, essa narrativa que começa, ao meu ver, com o Gonçalves Tocantins, no final do século XIX, ela vai ser repetida depois, vai ser reproduzida pelos historiadores. Daí eu estou citando o exemplo do Carlos Roque, que é um historiador paraense, já falecido. Né? Em 1968, ele publicou uma enciclopédia sobre a Amazônia e ele se refere ao padre José Nicolino. E ele diz: o padre José Nicolino de Souza, natural de Faro, foi um dos primeiros a desbravar aquelas terras firmes, à margem esquerda do rio Trombetas, nos idos de 1877, onde fundou uma povoação alcunhada de Uruatapera ou Muratapera. Então, a gente vê o historiador Carlos Roque reproduzindo essa ideia do padre Nicolino como grande desbravador, e a data também 1877. Essa narrativa também vai ser utilizada pela prefeitura de Oriximiná. Por ocasião do primeiro centenário de Oriximiná, aí eu coloquei no slide o convite, né? O prefeito da época, Raimundo José Figueiredo de Oliveira, convidando a população para o primeiro centenário de Oriximiná, e a data indicativa é dezembro de 1977, ou seja, a fundação de Oriximiná, a partir de Uruatapera, teria ocorrido em 1877.
E na imagem seguinte, a gente vê ainda desse panfleto, ou desse convite para a comemoração do centenário de Oriximiná, o que se chamou na época de histórico de Oriximiná. Daí vem aqui o termo Uruá, né? Aí diz o texto: o padre José Nicolino de Souza, natural de Faro, foi o primeiro a desbravar, aí novamente a ideia do desbravador, a desbravar essa parte de terras firmes à margem esquerda do rio Trombetas, nos idos de 1877, mais precisamente entre os dias 10 a 13 de junho, onde fundou uma povoação denominada de Uruá-Tapera ou Mura-Tapera. Daí segue o texto. Agora vejam, tem uma música de fundo que está concorrendo, né? Não sei se vocês estão ouvindo. Tá, parou, obrigado. Então vejam que o convite da Prefeitura de Oriximiná, de 1977, né, dizia que o nascimento da cidade seria 100 anos atrás, 1877, e que essa fundação de Uruá-Tapera teria ocorrido entre os dias 10 e 13 de junho de 1877. Então, eu tive a preocupação de identificar no diário do José Nicolino as datas das viagens que ele fez, né, para o rio que ele teria desbravado. Então, a primeira viagem do José Nicolino, ele saiu no dia 25 de novembro de 1876. Vejam, 25 de novembro de 76. E ele voltou em 22 de fevereiro de 1877. Portanto, foram 3 meses de viagem. Nessa primeira viagem, né, se você já ler o diário, foi a primeira e única viagem que ele conseguiu chegar nos Campos Gerais. Mas a segunda ele voltou e na terceira ele veio a falecer. A segunda viagem dele, ele já sai do Uruá-Tapera no dia 11 de outubro de 1877 e volta dia 3 de janeiro de 78, mais uma vez 3 meses. E na terceira viagem ele sai no dia 20 de setembro de 1882 e falece no dia 8 de novembro de 82. Então vejam que a própria narrativa do padre José Nicolino mostra que há uma contradição, né, entre a data da primeira viagem e o período em que a prefeitura de Oriximiná indica que o padre José Nicolino teria fundado Uruá-Tapera, né? Então a prefeitura dizia que mais precisamente seria entre os dias 10 a 13 de junho, mas a gente está vendo aqui que o padre não fez nenhuma viagem no mês de junho. E aí existe uma razão ambiental para isso. Por que o padre viajava a partir de setembro? Para aproveitar o período das chuvas, né? Onde seria mais fácil navegar pelos rios da região. Então, não houve nenhuma viagem dele em junho que pudesse ter desembocado, né, na fundação de Uruá-Tapera. Bom, essa narrativa que nós vimos, que inicia com o Gonçalves Tocantins no final do século XIX, ela é reproduzida também pela Igreja Católica local. E aí eu coloquei nesse slide um folder, né, organizado pela Igreja de Santo Antônio de Oriximiná. Esse folder é de 2005, panfleto, de 7 a 21 de agosto de 2005, ocorreu a festividade de Santo Antônio. E uma das páginas desse panfleto trata do que seria o histórico da paróquia de Santo Antônio de Pádua e Oriximiná. Então, vocês podem acompanhar que diz o folder: foi em dezembro de 1877 que padre José Nicolino de Souza, então vigário de Óbidos, veio a este lugar e, terçado em punho, começou a desbravar o terreno, ajudado por alguns homens que para esse fim havia convidado. Se vocês estão observando, se estão prestando atenção, é exatamente a mesma narrativa do texto ou do documento que nós vimos escrito pelo Gonçalves Tocantins, né? Então, a igreja se apropriou da narrativa do Gonçalves Tocantins e nem sequer fez a referência, nem colocou aspas, nem colocou a autoria. Mas vejam como para a igreja também é conveniente reproduzir esse discurso do padre José Nicolino como o fundador, o grande desbravador de Uruá-Tapera.
essa explicação, né, do mito fundador de Oriximiná foi também para a Wikipedia, né, ou Wikipédia, como nós falamos. Então, consta no site da Wikipedia, ou Wikipédia, o desbravamento, em 1877, foi feito pelo padre José Nicolino de Souza, onde fundou a povoação de Uruã Tapera ou Mura Tapera. Então, mais uma vez, a figura dele como grande desbravador. Essa figura também aparece no hino municipal, né? No hino de Oriximiná, que foi elaborado por uma descendente de japonês, né? Que é Marli Arada. E aí, nas setas, vocês veem, imitei o José Nicolino, Uruã Tapera, teu primeiro nome. Então, o hino é muito significativo também, porque ele é um dos elementos fundamentais da identidade de qualquer cidade, de qualquer lugar, né? O hino de Oriximiná, como o hino do Pará, o hino do Brasil, ele expressa também uma certa concepção daquilo que nós somos, né? Ou daquilo que nós pensamos que somos. Então, o José Nicolino está presente no hino de Oriximiná, como fundador. Trabalhos acadêmicos também, de acadêmicos de Oriximiná, também dialogam e reproduzem essa ideia, né? Eu estou citando aqui o trabalho da Maria do Carmo da Rocha Picância, e aí não é nenhum demérito, né? Muito pelo contrário, ela fez um excelente trabalho de monografia, mas só para a gente perceber também como essa narrativa do mito de fundação associado ao padre Nicolino vai também ser absorvida pela universidade, pela academia, e a Maria Picância diz, de acordo com Vanzeler, então ela já está citando um outro autor anterior, o padre José Nicolino de Souza foi o primeiro religioso a exercer missão catequizadora pelos rios que formam a bacia do Rio Trombetas, e em junho de 1877, de novo a data equivocada, batizou um novo povoado, hoje cidade de Oriximiná, com o nome de Santo Antônio de Uruã Tapera. E aí vocês sabem melhor do que eu que existe na cidade de Oriximiná uma comenda chamada Comenda Padre José Nicolino de Souza, né? Inclusive, foi uma proposta de autoria de um rapaz, né? Um senhor que foi aluno do curso de História, que hoje é graduado em História, que foi vereador pelo município, né? Que é o Zequinha Calderaro. Não? Então, existe uma comenda, né? Que homenageia grandes figuras do município de Oriximiná, a chamada Comenda Padre José Nicolino de Souza. Mais uma vez, também não é nenhum demérito essa comenda, não estou questionando a comenda, apenas constatando a presença, né, marcante dessa narrativa mitológica em torno do Padre Nicolino. Aí, em Oriximiná também existe uma escola chamada Padre José Nicolino, né, penso eu que ainda está em atividade, tem um festival de dança chamado Festival de Dança Nicolino, né, e eu coloquei aqui na imagem alguns troféus, inclusive esses troféus estão na prateleira do João Felipe, que está aqui participando desse evento, né? E também eu pude perceber que, de certa forma, há um certo ar de santidade em torno dos restos mortais do José Nicolino de Souza, né? Então, aqui a gente vê o momento em que o traslado dos restos mortais é quando ele vai ser fixado numa urna na parede lateral, né, da entrada da igreja de Santo Antônio. Então, nós vimos o que diz o mito, né? Como é que o mito surge, como é que ele se prolifera, como é que ele se consolida, né? Então, mito aqui é no bom sentido também, né? O mito serve para explicar a origem de alguma coisa. O mito, ele serve para fixar determinadas verdades, para fixar determinadas atitudes, noções que são esperadas dos cidadãos, né? Então, é mito nesse sentido, no sentido de criação, né? Uma ficção no sentido positivo. Então, vimos o que diz o mito e vamos ver agora o que diz a história. E aí a gente sabe que a história é baseada sempre em documentos, né? O historiador só pode afirmar ou negar algo baseado em documentação, né? Qualquer tipo de documentação, qualquer indício do passado pode servir para o historiador se posicionar diante dos fatos históricos, mas ele não tem o direito de achar, né? Então, eu vou apresentar os documentos que eu tenho encontrado, os mais significativos sobre o José Nicolino de Souza. Então, o que eu estou chamando de dados biográficos aqui,
a gente consegue aqui e ali recuperar alguma informação que ajuda a compor esse mosaico, né, biográfico do padre José Nicolino. Esse trecho de documento é do mesmo autor, Gonçalves Tocantins, né, que eu falei no início da minha apresentação, que viajou por Oriximiná, que teve contato com os quilombolas que conheceram Nicolino. E aí dá para ver, ele publicou esse texto chamado Rio Cuminá, Recordações, saiu no Diário Oficial do Pará, no dia 2 de dezembro de 1894. Daí ele diz, foi à margem do Jamundá, na vila de Faro, que em humilde cabana nascera José Nicolino de Souza, em 10 de agosto de 1836. Então, temos uma informação do século XIX, né, que afirma para nós o lugar onde ele nasceu, Nicolino, a vila de Faro, né, em que condições, que era uma figura pobre, que ele fala uma humilde cabana, o nome dele e a data de nascimento, 10 de agosto de 1836, é a mesma data que consta na placa, né, onde tem os restos mortais do Nicolino na igreja de Santo Antônio. Daí segue o documento. Fez seus estudos primários no modesto Colégio São José. Na verdade, aqui não é São José, mas é São Luís, né? O colégio se chamava São Luís Gonzaga, foi fundado pelo bispo Dom José Moraes Torres, em Óbidos, e foi onde o José Nicolino estudou. O outro parágrafo indica outro, não menos venerando o bispo, Dom Antônio de Macedo Costa, que tão heróicos esforços fez para levantar o nível moral e intelectual do clero de sua diocese, tendo a ocasião de conhecer o bom coração de José Nicolino, o mandou para a França estudar as matérias necessárias para um ministro do altar, né? Então, temos a informação aqui de onde o Nicolino estudou. Primeiro no Colégio São José, depois ele estudou um pouco em Belém, também no Seminário de Belém, e daqui ele foi enviado para a França, de onde ele voltou padre. Esse documento eu encontrei no cartório de Óbidos. Eu imagino que talvez vocês que não são afeitos à pesquisa histórica com documentos antigos, talvez tenham dificuldade de ler, né? Eu vou fazer a leitura aqui para vocês ou com vocês. Eu acho que a Cristiana está conseguindo ler tudo direitinho. Então, o documento diz: o padre José Nicolino de Souza, filho de Manuel Pereira de Souza, idade 40 anos, sacerdote vigário encomendado nesta paróquia, brasileiro, natural da Vila de Faro, sabe ler e escrever. Esse documento ele foi produzido, inclusive, tem a ver com as viagens do Nicolino, porque, vejam bem, no século XIX, os padres eram como se fossem funcionários do Império Brasileiro. Eles recebiam uma espécie de salário, que era chamada côngrua. Então, o padre tinha que prestar conta para o governo. E o José Nicolino passava 3 meses longe da paróquia, como a gente viu, né? 2 viagens dele duraram 3 meses, a outra virou 2. Daí durou 2 meses. Daí começaram a surgir críticas, né? Denúncias, boatos também sobre o padre José Nicolino. Ele morreu em 82, mas muito antes já se dizia que ele teria morrido, que ele teria encontrado a comunidade indígena da qual ele fazia parte e teria voltado a viver como um índio, né? Uma série de boatos que surgiram. E um cidadão de Óbidos fez uma denúncia contra o padre Nicolino, acusando ele de abandono do emprego, né? Então, esse documento é o documento que apresenta a denúncia, mas, ao mesmo tempo, diz que ele foi perdoado, né, desse suposto crime. O que me importa desse documento bom, primeiro, é um documento de 1876, né? É um documento do período da primeira viagem do Nicolino. Daqui a gente pode confirmar o nome, né? José Nicolino de Souza, se bem que depois a gente vai ver que não era exatamente esse o nome completo dele, mas o que é mais interessante é perceber o nome do pai dele, Manuel Pereira de Souza, que vai aparecer depois no convite da missa de 7º dia de morte do José Nicolino. E a idade também dele é apresentada 40 anos. Daí, se a gente fizer a conta, vai dar exatamente o nascimento dele, 1836. Tá? Então,
não é um documento oficial, é um documento jurídico, né? Então, a gente tem poucos elementos para duvidar dele. Então, temos aqui o nome do pai e a idade. Esse trecho de documento, voltando aqui, Hamilton, eu acredito que esse documento eu não mostrei quando eu estive em Oriximiná da outra vez. Não estou lembrado, eu acho que não mostrei, né? Eu acho que estou mostrando agora. Esse trecho Mostrou, de documento, professor? mostrei também? Tá. Essa é a relação de alunos do Colégio São Luís Gonzaga, lá de Óbidos, onde o José Nicolino estudou. Então, a gente pode ver, na primeira linha, está escrito aula de latim, e aí aqui tem o nome do professor, e abaixo o nome dos internos. Então, a seta indicativa aqui tem José Nicolino Pereira de Souza, né? Depois que ele se ordenou padre, ele abandonou Pereira. Ele passou a assinar apenas José Nicolino de Souza. Mas, enquanto criança, o nome dele era José Nicolino Pereira de Souza. Pereira é o sobrenome do pai. Então, veja que a informação que um parente do Inglês de Souza deu, né, de que o Nicolino teria herdado o nome, né, da família Inglês de Souza, se a gente relacionar isso com o Souza, aqui tem sentido. Aqui é um outro trecho, uma outra relação de aluno do mesmo colégio, né, também de 1854, então o Nicolino ainda era um garoto, e aqui são as aulas de francês. E aí aparece o nome dele, mais uma vez, José Nicolino Pereira de Souza, né? Então, vejam que isso também é uma coisa muito importante, porque a gente tem uma figura de origem indígena que consegue ter um grande sucesso, digamos assim, transitando no mundo dos brancos, né? É um índio que estuda, é um índio que aprende francês, é um índio que aprende latim, que se ordena padre, né? Então, isso é um fenômeno raro no Brasil do século XIX. Um personagem indígena que tem assim, um desempenho tão bem-sucedido no chamado mundo dos brancos. Esse é o convite da missa de sétimo dia de falecimento do padre José Nicolino. Então, foi publicado no Diário de Belém, no dia 17 de dezembro de 1882, foi publicado em vários jornais, e diz assim: os abaixo assinados, mãe, irmãos, cunhado e sobrinho do padre José Nicolino, tendo recebido a infausta notícia do seu falecimento, convidam aos seus parentes e amigos, bem como aos do finado, a fim de assistirem à missa do sétimo dia, que mandam celebrar na igreja de Nossa Senhora de Nazaré, aqui em Belém, né? Daí uma informação também importante, porque esse documento nos passa a informação de que o José Nicolino tinha uma família, né? Então, ele tinha mãe, ele tinha irmãos, cunhado, sobrinho. O documento não cita o pai, mas o pai dele está lá embaixo. Então, na seta de baixo, a gente pode perceber o nome do que seria a família do José Nicolino, né? A primeira é Maria Ponciana Garcia, que estaria ausente, eu não sei exatamente o que significa ausente no século XIX. Temos a Maria Ricarda Pereira de Souza, que é outra mulher aqui na segunda linha. Essas são as duas mulheres. Então, uma dessas duas era a mãe do José Nicolino, né? Se for pela ordem de apresentação do convite, quando fala lá em cima, os abaixo-assinados, mãe, irmãos, cunhado, começa pela mãe. Se a gente for associar isso com o primeiro nome, a mãe dele seria Maria Ponciana Garcia, né? Pode ser só uma coincidência. Então, o nome da mãe seria Maria Ricarda Pereira de Souza. Inclusive, tem o sobrenome dele, né? Pereira de Souza. A mãe do José Nicolino estava viva, né, quando ele faleceu, porque ele se refere a ela. 2, 3 vezes ele se refere à sua mãe no diário de viagens. Bom, aqui já é a assinatura dele como padre, né? Já é a própria assinatura de punho dele. Então, veja que ele assinava, aqui está escrito, o vigário padre José Nicolino de Souza. É a letra do Nicolino, né? Baixo de novo, o vigário padre José Nicolino de Souza. Então, veja que em algum momento, por alguma razão,
ele abandonou, né, o Pereira de Souza e passou a assinar apenas Nicolino de Souza. Aqui nós vemos um mapa que tem a relação de alunos enviados, né, seminaristas enviados pelo Dom Macedo Costa para estudar em seminários da Europa, entre o ano de 1861 e 1873. Foi publicado no jornal A Boa Nova, em 1872. Aí vocês não conseguem entender, porque a letra é muito pequena. Eu recortei, talvez melhore um pouquinho. E aqui onde está indicando a seta, tem o nome do José Nicolino. Aliás, aqui consta Nicolino José de Souza. Isso no século XIX era muito comum, troca de nome. Tinha muitas pessoas que tinham exatamente o mesmo nome. Não havia essa preocupação que nós temos hoje com a precisão da identidade da pessoa, né? Então, vejo que a própria igreja, ao publicar no Jornal Católico o nome do padre, inverte a ordem, né? Ao invés de colocar José Nicolino de Souza, escreve Nicolino José de Souza. Então, ele foi para a Europa no dia 5 de maio de 1862, ele voltou para o Brasil dia 2 de agosto de 1870, ou seja, ele passou 8 anos, 2 meses e 28 dias estudando na Europa, né? Então, é um dado muito importante também daquilo que eu estou chamando de experiência bem-sucedida de um índio brasileiro, de um índio amazônico, né, no mundo dos brancos. E aqui que tem uma experiência bem-sucedida na Europa, inclusive, porque ele volta sacerdote. Nem todos voltavam padres. Uns casavam, né, outros faleciam no meio do caminho, mas o Nicolino voltou padre. E aí, essa outra pergunta, né? O padre Nicolino era de origem indígena? É uma coisa que eu percebi em Oriximiná, é que nem todo mundo era de conhecimento público que o padre Nicolino era índio, em sua origem, né? E quando eu falava, às vezes, que era índio, tinha gente que se assustava, né? Mas como assim, né? Como se ser índio fosse algo que pudesse prejudicar a imagem do padre. Então, vamos aos documentos. E, mais uma vez, eu faço uso do texto do Gonçalves Tocantins, que são recordações da viagem dele pelo Rio Cuminá. Daí ele diz, na primeira linha, o padre Nicolino era filho de uma índia e, pois, descendente dessas pujantes tribos que, em remotas eras, dominaram como soberanas o rico Vale do Trombetas. Tá? Então, mais uma vez, um sujeito do século XIX, contemporâneo ao padre Nicolino, afirmando a condição indígena dele. Mas temos mais. Aqui o livro, a capa do livro do padre Osana de Oliveira, ou Osana de Oliveira, se chama Lendas e Fatos de Minha Terra. Esse livro foi publicado em 1922, e ele é muito significativo, o que ele diz no livro, porque o Osana de Oliveira também conheceu o padre Nicolino. Daí ele diz nesse livro, o padre Nicolino, tal o nome do nosso estudante indígena, vejam só, estudante indígena, foi recebido com grande satisfação por Dom Macedo Costa. Nomeado professor do seminário, tive a sorte, a felicidade de tê-lo por mestre. Ainda me recordo dessa figura simpática, humilde, tez morena, cabelos negros e lisos, falar descansado e possuindo um caráter enérgico, uma força de vontade indomável. Então, outro testemunho importante, no sentido de confirmar a origem indígena do padre Nicolino, porque o Osana de Oliveira não só conheceu o Nicolino, como foi aluno do José Nicolino. E essa descrição bate exatamente com aquilo que a gente vê no retrato, né, que está na igreja de Santo Antônio, em Oriximiná. Agora vamos para o diário de viagem, né? Aqui temos a capa da publicação que o governo Vargas fez do Diário das Três Viagens do José Nicolino de Souza. Se chama exatamente Diário das Três Viagens. Daí eu chamo a atenção para um dado que pode ajudar a entender a confusão que se estabeleceu depois com relação à data da fundação de Uruatapera, né? O equívoco, inclusive, na comemoração
de 1877 como sendo a data inicial do centenário, né, posterior de Oriximiná. É que a legenda, né, que seria o subtítulo do livro publicado, Diário das Três Viagens, indica 1877, 1878 e 1882. Então, mais uma vez, eu repeti a informação lá embaixo das datas das viagens do padre José Nicolino. Então, a primeira viagem ocorreu em novembro de 1876. A segunda, outubro de 77. E a terceira, setembro de 82. Vejam que as datas que foram colocadas aqui no subtítulo do livro são as datas do final da viagem, do que seria o retorno do padre Nicolino, e não a data inicial, né? Então, não é possível que o padre Nicolino tenha fundado Uruatapera à volta. Ele fundou antes, né? Então, a fundação, e ele próprio diz no diário, vou mostrar aqui, ele próprio diz, aliás, ele não diz que fundou, ele diz, embarcaram por Uruatapera, mas quando ele fala isso, é em 1876, não em 77. Tá? Então, o próprio diário do padre serve de prova para a gente corrigir essa informação de que foi no ano de 1877 que o padre Nicolino, de teçado em punho, né? Está errada essa informação, porque não foi em 77, foi em 76. E aqui a primeira página do diário, né? O que ele diz no seu diário? Então, a primeira seta mostra dia 25 de novembro de 1876, um sábado, pelas 10 horas da manhã, partimos do Ajarena, propriedade do senhor tenente Leonel da Silva Fernandes, comigo, padre vigário em Duas Canoas. Né? Então, vejam que a primeira página, né, praticamente a primeira entrada do diário, já desfaz esse equívoco de pensar que foi em 77 que ele fundou Uruatapera. Mas o outro parágrafo é mais importante, porque ele diz: na mais possante, aí está falando da canoa, né? Na canoa mais possante, vieram o tenente Leonel, o padre José Nicolino de Souza, o filho do tenente Manuel Marinho Fernandes, o gentil Pedro, e gentil significa índio, o índio Pedro, e o rapaz fulano de tal que eu cobri aqui com a seta. Daí, vejam só, isso é muito importante. O que ele diz? No Uruatapera, embarcaram-se José Agostinho, Leandro, Agostinho Moizinho e João Garcia de Sena. Então, vejam que ele não diz, eu fundei o Uruatapera, eu desci, e peguei o teçado, e com o teçado em punho, eu desbravei a terra e criei um lugar chamado Uruatapera. Né? O que ele diz é, no Uruatapera embarcaram-se. Então, isso mostra para a gente o quê? Que o Uruatapera já existia. Se as pessoas embarcam no Uruatapera em 1876, é porque o Uruatapera já existia como lugar. Tá? Então, mais uma vez, o próprio diário é uma ferramenta importante para corrigir esse equívoco, primeiro, de que teria sido em 77, segundo, de que teria sido criado pelo padre José Nicolino. Eu acho que é importante também a gente pensar sobre o objetivo das viagens do padre, né? Então, o que diz o padre, né? O que ele fala sobre o objetivo das viagens dele? Ele diz, resolvemos atentar o descimento dos índios do Trombeta. Descimento significava, no século XIX, o movimento de condução, de transporte dos índios da floresta para o espaço da missão, né? Para o espaço do aldeamento. Então, aquilo que o padre apresenta como sendo o objetivo da sua viagem, no diário, ele está dizendo, olha, o meu objetivo ao fazer essa viagem é descer os índios para catequizá-los, é a catequese dos índios. Agora vamos ver o que disse o jornal A Boa Nova, no ano que o padre fez a primeira viagem. E veja o detalhe, A Boa Nova era o principal jornal católico de Belém, né, do Pará, da Amazônia, do século XIX. Então, o padre disse que queria fazer a catequese dos índios. Vamos ver o que diz o jornal católico. O reverendo vigário de Óbidos, de uma carta dirigida de Óbidos ao excelentíssimo senhor governador do bispado, pelo senhor Leonel da Silva Fernandes, que estava com o padre José Nicolino, né, na canoa, na mesma canoa,
O reverendo padre José Nicolino de Souza, vigário de Óbidos, empreendeu uma longa e arriscada viagem, acompanhado de 12 pessoas, em busca dos campos, junto às grandes cordilheiras, onde existem as numerosas malocas dos pianacotós. Então, vejam que, ao passo que o padre diz que ia tentar fazer o descimento dos índios, a catequese dos índios, o próprio jornal, talvez reproduzindo uma informação recebida do senhor Leonel da Silva Fernandes, diz que o padre fez a viagem em busca dos campos, né? Então, o objetivo dessa expedição era tudo menos catequizar índio. O objetivo era encontrar esses campos gerais, que é onde se pretendia estabelecer a criação de gado, né? A ideia era fazer uma estrada, né? Uma espécie de atalho que pudesse chegar nesses campos com mais facilidade e desenvolver, então, a criação de gados na região. Aí vejam o que disse o padre Nicolino depois que viu os campos na primeira viagem, né? Ele chegou lá, viu os campos, como eu falei, na primeira viagem, aí ele diz, isso está na página 26 do diário, já não está muito longe o tempo em que meus concidadãos, os cidadãos de Óbidos, virão fruir, né? Virão gozar, virão usufruir destes incomparáveis presentes que lhes preparou e lhes ofereceu a natureza. Isso na primeira viagem. Na segunda viagem, tem uma situação engraçada que ele narra que eles acharam que tinham chegado nos campos, acharam que estavam vendo os campos, mas era uma miragem. Daí saíram todos correndo desesperadamente, né, para ver quem chegava primeiro, mas quando o primeiro chegou perto, viu que era um grande engano. Daí o padre diz, antes de saber que era engano, aí está o objeto de nossas fadigas, exclamamos. Chegamos, enfim, ao termo dos nossos desejos. Então, o próprio padre admite no diário, se contradiz de algum modo, ao dizer que o objeto das fadigas, o objeto, depois de tanto cansaço, de tanto perigo, não era a catequese dos índios, mas sim encontrar os famosos campos gerais. Então, por que eu estou falando isso? Eu acho que é importante, né, aquilo que eu proponho, que eu sugiro, né, como a construção de uma nova narrativa sobre a história de Oriximiná, especialmente nos seus primeiros séculos, é mostrar que o padre José Nicolino não desbravou uma mata virgem. O tempo inteiro no diário ele fala disso, né? Ele vai dando nome para os lugares, né? Ele vai batizando os lugares por onde ele passa, ele dá a entender que ali é como se ele fosse o primeiro a passar. Então, ele não desbravou uma mata virgem, mas uma paisagem já bastante modificada pela ação humana, ação de índios e negros que habitavam e conheciam bem a região. Eu vou mostrar exemplos do próprio diário. Por todo o percurso da viagem, o padre José Nicolino citava pelos nomes os negros mocambeiros que habitavam os rios. 12 dias depois de sair do Uruatapera, ele se refere ao crioulo Lautério. 12 dias de viagem é muita coisa, né? Nesse mesmo dia, a comitiva chega a Tapera de Joaquim Santana, um mocambeiro que, anos depois, serviu de guia ao Tilicudrô, no Rio Cuminá. 38 dias depois da saída do Uruatapera, o padre registra que, abre aspas, fomos pernoitar em uma ilha chamada pelos mocambeiros Ilha Grande. Então, vejam que esses exemplos servem para confirmar aquilo que eu falei no slide anterior, de que o padre, apesar da sua pretensão de ser o grande fundador, né, o desbravador dessa região, ele está circulando, transitando numa região que já era habitada, que já era conhecida, que já era, inclusive, modificada pela ação humana, né? Tanto que 38 dias depois de sair de Uruatapera, ele se encontra no lugar que tem um nome, né, que os mocambeiros chamaram de Ilha Grande. Portanto, os mocambeiros, né, os quilombolas, conheciam aquela região. 48 dias depois do início da viagem, já próximo dos campos, ele se refere, abre aspas, à Cachoeira do Tapió, com uma ilha do mesmo nome. E ele diz, é assim chamada por terem ali os mocambeiros, né, os quilombolas, encontrado casas destas cabas. Ou seja, o contato de José Nicolino com os mocambeiros
revela um espaço habitado, nominado pelos negros fugidos do cativeiro. Por outro lado, os índios que acompanhavam a comitiva nas viagens também indicavam os nomes indígenas atribuídos a determinados lugares. A comitiva do padre Nicolino encontrava árvores frutíferas, ele fala isso no diário, ou raízes comestíveis como banana, encontrava farinha, tabaco, algodão, mandioca, nas proximidades de antigas taperas. Exatamente essas frutas, esses alimentos eram encontrados ali porque eles haviam sido plantados antes pelos indígenas, né? Ou pelos indígenas ou pelos quilombolas. Não sei se todo mundo tem conhecimento, mas tapera significa maloca antiga, maloca abandonada, né? Então, os índios fazem o que alguns historiadores chamam de ilhas de recursos, né? Como eles ocupam o espaço que eles habitam de forma transitória, eles circulam pelo território, então, como eles sabem que eles vão abandonar a tapera em que eles estão morando agora, eles deixam lá plantado a banana, eles deixam plantado o tabaco, eles deixam plantada a mandioca, né, frutos. Daí eles migram para outro lugar, mas sabem que se daqui a 10 anos eles voltarem para essa tapera, né, para essa maloca antiga, eles vão encontrar alimentos, né? Então, isso que o padre encontrava também, alimentos que havia sido plantado antes pelos indígenas ou quilombolas. Na narrativa da primeira viagem, José Nicolino faz referências a olha só o que ele diz, uma estrada que fizeram gentios, de novo, gentios, índios, né, para evitarem as cachoeiras da Paciência, né? A Cachoeira da Paciência, não sei se o nome é hoje, não sei se ainda existe como cachoeira, mas era uma cachoeira muito perigosa. E ele mostra que os índios, para evitar a passagem pela cachoeira, eles fizeram uma estrada, fizeram um atalho, né? E ele fica até assustado do quanto os índios eram inteligentes, né, nesse sentido. Em 8 de dezembro de 1877, diz ele, né, diz o padre, ao amanhecer, seguimos a mesma estrada que fazia bem compreender quão hábeis são os gentios, né, os índios, em percorrer os matos, pois as estradas evitavam as maiores elevações, as escabrosidades, as voltas inúteis, o que demonstrava que, antes dela traçada, o terreno tinha sido bem estudado. Agora vejam, mais uma vez, por que eu estou destacando isso? No século XIX, em grande parte ainda hoje no Brasil, né? Mas no século XIX, muito mais, havia um grande preconceito, porque se dizia que o índio não era capaz de aprender, o índio só era capaz de imitar. Então, ele via um branco fazendo uma coisa e ia lá imitava, mas ele não aprendia, que era um preconceito enorme, né? E aqui a gente tem o José Nicolino, que, muito embora não se coloque como índio no diário, ele está reconhecendo a capacidade indígena, a inteligência indígena, né, de fazer um estudo prévio e daí traçar o que ele chama de estrada para evitar os trechos mais complicados, né, mais difíceis do acesso que passaria pela Cachoeira da Paciência, né? Então, é uma informação também muito importante, porque ajuda a gente a valorizar o conhecimento indígena, a valorizar o saber indígena. Aqui um outro trecho do Gonçalves Tocantins, eu não vou ler tudo isso, mas aqui no meio, o Gonçalves Tocantins disse o seguinte: aos velhos habitantes dos mocambos, interrogava o padre Nicolino sobre a existência desses campos. Os mocambeiros tinham relações de amizade com os índios pianocotós, que ainda hoje habitam no Vale do Cuminá. Aí segue. Os mais antigos dos negros fugidos haviam feito com os pianocotós largas excursões pelas florestas. Haviam atravessado os campos, chegando até a vertente meridional do Tumucumac, né? Tumucumac, onde os holandeses do Suriname vinham com eles comerciar. Os negros interrogados pelo padre Nicolino responderam que tais campos existiam realmente, e que por eles vagavam índios mansos e quase brancos, e prestaram-se da melhor vontade para acompanhar o padre
na excursão que desde logo resolveu fazer a essas remotas regiões. Então, vejam aí claramente o padre Nicolino, ele não sai desbravando à toa, né? Ele vai perguntando para os negros, para os indígenas, e os negros confirmam para ele a existência dos campos, porque os negros conheciam os campos, porque já haviam feito expedições junto com os índios pianocotós, né? Então, em grande parte, a viagem do Nicolino só não foi pior graças à condução desses indígenas e negros que puderam livrar ele dos perigos, né, até chegar à região dos campos. O outro trecho do relato do Gonçalves Tocantins, ele diz: da Cachoeira do Cuminá é mais fácil a comunicação com os holandeses do Suriname do que com os habitantes de Óbidos. Os índios que vivem no Vale do Cuminá possuem ferramentas de procedência holandesa, assim como possuíam os antigos escravos dos mocambos do Trombeta, né? Então, por que os índios e quilombolas do Trombetas possuíam ferramentas de procedência holandesa? Porque eles faziam comércio com a Guiana holandesa, né? Porque eles circulavam em toda essa região, eles conheciam toda essa região. Eu estou pontuando isso mais uma vez, porque isso é um dado fundamental, né, para a gente rever a narrativa de fundação, né, de criação, desbravamento dessa região, que é atribuída única e exclusivamente ao padre José Nicolino de Souza. E aqui um outro dado que eu acho que é um dos mais interessantes que eu achei na minha pesquisa, que é uma matéria que foi publicada no jornal 13 de Maio, que era publicada aqui em Belém, em novembro de 1853. E vejam, é uma matéria bastante extensa, onde o autor ele faz uma série de sugestões ao governo da província do Pará de lugares que seriam ideais para a criação de colônias, né? Daí ele diz: o sítio de Uruatapera, poucas milhas superior à foz do rio, na sua margem esquerda, em frente da boca do Furo Cachoeiri, que deste ponto vai sair ao Amazonas, 2 léguas acima da boca do Trombetas, e por onde devem passar todos os barcos que descerem das partes superiores do rio, é o melhor ponto para o assento da colônia. Então, vejam, qual a importância dessa matéria? É que até hoje se reproduz, se repete a informação de que o padre Nicolino, em 1877, de terçado em punho, desbravou as terras que deram origem ao Oriximiná, que fundou Uruatapera, que deu origem ao Oriximiná, né? Criou Uruatapera. Mas a gente está vendo aqui um documento de 1853, quando o Nicolino ainda era um garoto, ainda era um jovem, que já indicava a existência do sítio de Uruatapera. E não só isso, mostra que aquele era o melhor ponto do lugar para estabelecimento de uma colônia, né? Então, é mais um documento que reforça essa necessidade de desfazer esse mito de que o padre Nicolino teria sido o fundador de Uruatapera. Essa é uma matéria que foi publicada no jornal A Constituição, em Belém, em 1879, e trata da criação de uma escola do sexo masculino em Uruatapera. Por que eu estou colocando essa matéria para vocês? Vejam bem, seria praticamente impossível o padre José Nicolino ter fundado Uruatapera em 1877 ou 76, né, como foi de fato, e 2 ou 3 anos depois, o governo da província criar uma escola em Uruatapera. É praticamente impossível, nas condições do século XIX, o surgimento de um lugar, numa data, e 2 ou 3 anos depois, o governo estabelecer ali uma escola com professores, né? Então, isso serve também como elemento para a gente pensar que, na verdade, Uruatapera já existia há muito tempo. Existia muito tempo antes do padre Nicolino fazer a sua primeira viagem. Então, é importante valorizar a origem indígena de José Nicolino e seu protagonismo na história,
num período em que se dizia que o índio não conseguia aprender, apenas imitar, como eu já falei. As viagens do padre Nicolino expressam a experiência de trocas culturais e de interação com a natureza entre índios, negros e brancos na região. Importa, então, ampliar a narrativa do padre que, de terçado em punho, funda Uruatapera e descobre, entre aspas, os Campos Gerais, inserindo nessa narrativa as mãos dos pilotos das embarcações, como o Preto Lautério, dos guias mocambeiros, como Joaquim Santana, e das mulheres indígenas, utilizadas como guias e intérpretes, como a Gentia Ana, que o padre se refere, que, inclusive, sempre levava consigo o seu filhinho de colo, de menor idade. Oriximiná é resultado dessa experiência múltipla, e é importante que todos esses sujeitos se vejam como protagonistas da história da cidade. Eu estou caminhando para o final. Eu tive hoje a preocupação de entrar no site da Prefeitura Municipal de Oriximiná, ainda hoje à tarde. Então, eu fiz o print do link da página da Prefeitura de Oriximiná na internet, que trata da história do município. Então, consta aqui, História de Oriximiná, Pará, Histórico. Oriximiná, localizado na zona fisiográfica do Baixo Amazonas, teve início em 1877, hoje à tarde, né? Então, a data continua equivocável, né? Porque se quer fazer uma referência ao ato fundador do Nicolino, não foi em 77, mas sim 76. Então, continua aqui. Então, Oriximiná teve início em 1877, quando o padre José Nicolino de Souza, natural de Faro, desbravou a região e fundou uma povoação denominada Uruatapera ou Muratapera, à margem esquerda do Rio Trombeta, né? Ou seja, a página oficial da Prefeitura Municipal continua reproduzindo, consolidando informações que, do ponto de vista histórico, são completamente equivocadas. Esse próximo slide é o print que eu fiz do site da Wikipedia, né? Da Wikipédia, o verbete chamado Oriximiná. Então, em 2015, constava o seguinte na Wikipedia, sobre Oriximiná: o desbravamento, veja que é a mesma palavra, né? Desbravamento, desbravou, em 1877, está errado, foi feito pelo padre José Nicolino de Souza, nascido em Faro, onde fundou uma povoação denominada Uruatapera ou Muratapera. Tá? Então, 2015 foi depois que eu estive em Oriximiná, viu, Hamilton? Fazendo aquela palestra. E aí eu tive o cuidado, em 2015, de verificar o verbete Oriximiná na Wikipedia, depois que eu saí de Oriximiná. Não lembro agora quanto tempo depois. Mas eu acho que a minha palestra foi em 2012, 2013, então foi, acho que 2 anos depois. E aí, em 2015, constava o seguinte, sobre Oriximiná, no site da Wikipedia. Aqui, o desbravamento da região por parte dos europeus se deu a partir de 1877. Né? De novo, a mesma data equivocada. Por ação do padre José Nicolino de Souza, nascido no município de Faro, a partir de ascendência indígena. O padre fundou uma povoação na região, denominando-a Uruatapera ou Muratapera. Então, veja um complicador aí. A Wikipedia falava, em 2015, que o desbravamento por parte dos europeus, né, portanto, insere o padre José Nicolino como se fosse europeu. E ele não vai fazer essa viagem com europeus. Né? Tem um francês que ele cita na primeira viagem, chamado Kailat, ou Kailat, tem até uma certa rixa, uma certa intriga entre os dois, mas o verbete da Wikipedia fala que o desbravamento da região se deu por europeus. Então, é mais uma forma de silenciar a importância da ação de negros, indígenas e dos próprios brancos de Oriximiná. Né? No caso, seria de Óbidos, naquela época. Bom, o importante aqui é que ele já cita a ascendência indígena. Agora, vejam. Daí ele diz assim, o padre fundou uma povoação,
Uruatapera, ou Muratapera. Aí ele diz, embora registros indiquem que Uruatapera já existia antes na região. E aí, quando a gente colocava o cursor em cima do link, o link direcionava para o artigo que eu publiquei, Entre o Mito e a História, o Padre que Nasceu Índio e a História de Oriximiná, que eu publiquei no Boletim de Ciências Humanas do Museu Guild. Então, eu achei muito interessante perceber como essa correção, digamos assim, essa preocupação em atualizar a informação, de mostrar uma outra narrativa, uma outra versão, ela aconteceu após a minha palestra lá em Oriximiná, né? Isso em 2015. Agora vamos para hoje. Hoje eu fiz a mesma coisa, fui na Wikipedia para ver se continuava como eu vi em 2015, mas já mudaram. Então, hoje está da seguinte forma: a colonização da região por parte dos europeus se deu a partir de 1877, por ação do padre José Nicolino, nascido em Faro, Pará. Tá? Isso continua como estava lá. Aí, aqui embaixo, colonização. A colonização da região por parte dos europeus se deu... Aí está aqui. Exato. Eles mantiveram essa informação de que a colonização se deu por europeus, né? Diz que o padre fundou Uruatapera, e o link remete para o meu artigo. Então, aí tem um problema. Por quê? Porque o leitor vai pensar que o meu artigo confirma a informação de que o padre fundou Uruatapera em 1877. Né? Então, houve uma correção, um enxugamento da informação na Wikipedia. Eu não sei quem é que corrige isso, não sei quem corrigiu, mas que acaba gerando um problema, né? Porque quem lê a informação pensa que essa informação foi baseada no artigo que eu publiquei. E o meu artigo diz exatamente o contrário disso, né? Desfaz esse equívoco. Então, aqui, gente, é a bibliografia que eu utilizei para essa conversa com vocês. O artigo que eu já me reportei aqui se chama Entre o Mito e a História, o Padre que Nasceu Índio e a História de Oriximiná, publicado no Boletim do Museu Paraense Emílio Guild, de Ciências Humanas, publiquei em 2015. Depois, em 2016, eu publiquei um artigo com o José Ruiz Peinado Alonso, que foi meu supervisor, meu pós-doutorado lá em Barcelona. A gente chama ele de Luigi, né? O José Luiz é o Luigi. Ele esteve em Oriximiná, eu acho que na década de 90. Ele viajou pelos quilombos, ele conheceu os quilombolas, ele ouviu as histórias dos quilombolas sobre o padre Nicolino, e como ele conhecia bastante a região, ele é espanhol, mora em Barcelona, eu o convidei para dividir a autoria desse artigo. E nós chamamos de, em português, seria O Padre que Nasceu Índio e Morreu entre os Negros, Mito e História. Tem um outro artigo que eu já escrevi, na verdade é um capítulo de livro, mas que não foi publicado ainda, por isso que eu não citei aqui. Ele está no prelo, né? Ele tá para sair, e é um livro organizado por professores lá da UFOPA. Logo, logo ele vai estar disponível com outras informações. E é isso. Então, eu encerro por aqui, Hamilton, agradecendo mais uma vez o convite para essa conversa. E, segundo a programação, na próxima quinta-feira a gente vai poder interagir com os ouvintes. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Muito bacana. Na próxima semana, a gente vai tratar de algumas questões que já estão na pauta aqui. Eu já recebi de alguns amigos alguns questionamentos, né, que estão ligados à biografia, claro, do padre, com relação àquele conteúdo que está descrito como uma espécie de prefácio no diário, né, publicado pelo Rondon, em que o prefeito de Óbidos pede ao Rondon que publique. E ali tem uma série de informações que confundem a população, né? Como, por exemplo, que ele teria sido encontrado no Rio Branco, que o Antônio Herculano, eu acho que é esse o nome, Inglês de Souza, o pai do escritor Inglês de Souza, teria encontrado eles no Rio Branco, quando foi dirimir
uma questão de fronteira, etc. E eu me lembro que na outra palestra o amigo tratou de detalhes como esse, mas eu estou já me antecipando para a gente tratar disso na roda de conversa na próxima quinta-feira. Tudo bem? Beleza. Muito bem. Então, eu agradeço a participação de todos, uma palestra extraordinária, muito ainda há por ser dito. Nós vamos publicar esse conteúdo nas redes sociais, no Facebook, enfim, no YouTube. Vamos transformar o conteúdo do nosso bate-papo da sexta-feira em um podcast, que vai estar em todas as plataformas digitais aí, para a gente popularizar o assunto, oferecer vários canais, né, para que a gente possa debater sobre isso. E se você caiu de paraquedas aqui, nós estamos na última palestra com o professor Márcio Couto Henrique, do Seminário Oriximiná na História e Cidadania. Você pode deixar o seu questionamento em contato@ariuca.com.br e a gente vai fazer um crivo aí, encaminhar isso para o nosso querido professor doutor Márcio Couto Henrique, da UFPA. Tudo certo? Professor, uma palavrinha final aí e a gente encerra. Muito bem, eu queria desejar saúde para todo mundo, né? A gente está num período muito complicado da vida do mundo inteiro. Desejar que vocês se cuidem de si, porque a gente está num país à deriva, sem rumo, né? Sem orientação, sem guia. Infelizmente, cada um tem que cuidar de si. Então, desejo saúde para todo mundo. Um grande abraço para todo mundo de Oriximiná, muita saudade aí da cidade, dos banhos de cachoeira. E encontro vocês, então, na próxima quinta-feira. Obrigado, Ailton. Obrigado, professor. Obrigado também a Sofia, ao Danter, ao Irdes, ao Carlinhos Dias, a Super Cristiana, todo mundo que está ou esteve conosco. E para você que vai assistir depois, seja também muito bem-vindo. Lembrando que as perguntas vão ficar para a próxima semana. Na quinta-feira a gente se encontra aqui. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.